Quem foi Asaf? Essa é uma pergunta muito legal. Por quê? Porque Asaf, ele foi um importantíssimo levita, tá ok? Esse levita, ele vai trabalhar tanto na época de Davi, como na época de Salomão. Portanto, olha que legal, Asaf, ele ministra diante do tabernáculo e também no templo de Salomão. Veja bem, primeira coisa, ele foi um levita descendente da linhagem, ele é de Levi, da linhagem dos Gersonitas. Por que eu estou entrando nesse assunto? No capítulo de Números 11, Números capítulo 11, nós falamos sobre as duas trombetas de prata, as Hatzot-Será. E aí, juntamente quando os sacerdotes começam a utilizar essas trombetas durante o culto, os levitas, eles passam a tocar símbolos e também a cantar. E aí que entra a função de Asaf, tá ok? Ele é o principal tocador de símbolos. Esse instrumento é extremamente importante, você vai ver agora por quê, tá? Eles eram importantes porque eles acompanhavam o cântico sagrado. E aí você tem vários textos que falam disso. Eu deixei tudo isso escrito no nosso artigo, tá? Né? Inclusive eu estou olhando ele aqui agora, tá? Tá maravilhoso. E aí eu queria ler um texto de 1 Crônicas 15, do 16 ao 19. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Os levitas, assim, designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf. No finalzinho, no verso 19, vai falar... os cantores Emã, Asaf e Etan se faziam ouvir com símbolos de bronze. Então, Asaf é um tocador de símbolo. Mais à frente, o que vai acontecer? Lá nos tempos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai demonstrar que os símbolos ainda estavam em vigor quando ele vai naquela região do Mediterrâneo. Quando ele vai citar em 1 Coríntios 13, no verso 1, ele fala assim: se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então Paulo demonstra que no seu tempo ainda os símbolos eram um instrumento muito comum de se utilizar no acompanhamento das músicas. Olha a importância desse instrumento, que Asaf era o principal responsável. Os salmos, todos os salmos, são um total aqui de 150 salmos, o livro dos salmos vai encerrar com esse instrumento. Lembrando que salmos, eles são cânticos, né? Muitas vezes são cânticos, são poesias que eram cantadas, tá? Salmo 150, os dois últimos versículos de Salmo, versos 5 e 6, fala assim: louvai-o, louvai ao Senhor, com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então os salmos terminam assim, falando dos símbolos sonoros e dos símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por quê? Ao cantar, ao louvar o Senhor, geralmente era acompanhado com os símbolos, e os levitas, principalmente, você tinha várias funções, né, na música dos levitas. Tinha os que tocavam harpa, que tocavam liras, os que tocavam flauta. E aqui você tem Asaf como tocador de símbolos, ok? E aí os salmos terminam aqui. E não só essa parte, vamos lá. Asaf é um músico de modo geral, ele é cantor. Ele faz parte daquele grupo dos cantores, mas também que acompanha com símbolos. Então, Davi separa Asaf, tá, como chefe entre os levitas que tocariam instrumento diante da Arca do Senhor, da Arca da Aliança. Olha que legal! 1 Crônicas 16, verso 4 ao 7. Designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da Arca. Aí você vai ler Asaf, o chefe. Isso mesmo, tá? Asaf fazia ressoar os símbolos. No finalzinho termina assim, ó. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. 1 Crônicas, repetindo, 16, do 4 ao 7. Tá ok? Eu resumi, claro, fui direto ao ponto para sermos mais objetivos. Asaf, o salmista, isso mesmo, Asaf, o salmista. Assim como Davi, Asaf foi um grande compositor. Quando você vê o Salmo 50, vai estar escrito lá assim, Salmo de Asaf. E do Salmo 73 até o Salmo 83, olha aí, dá um total, juntamente com o Salmo 50, de 12 salmos. Asaf foi o compositor
de 12 salmos. Asaf, na verdade, é o segundo maior compositor de salmos, ficando atrás apenas do rei Davi. Olha que chique, Asaf foi um levita extremamente importante. Ele não era rei e nem era sacerdote, mas a importância de Asaf na história dos salmos, na história bíblica, foi enorme, tá? Olha aqui, ó. 1 Crônicas 6, versos 31 e 32. Asaf estava entre os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor. Isso aí, ele depois que a arca foi colocada lá, né? Ministrava diante do tabernáculo, da tenda do encontro, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Então Asaf ministrava no tabernáculo e depois, né, quando Salomão edificou a casa do Senhor, que assim é chamado templo, em Jerusalém, exercia o seu ministério segundo a ordem prescrita. Mas a posição de Asaf é ainda muito maior do que só isso. Olha que legal, não foi à toa que Davi colocou Asaf, porque Asaf era um salmista, ele tinha aquela intimidade com Deus, e quando ele compunha eram coisas inspiradas pelo Espírito Santo. 1 Crônicas 16, 37 diz assim: Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali, diante da arca do Senhor, para ministrarem continuamente diante dela. Olha, você já imaginou que honra? Em todo Israel você tem apenas esses aqui, e Asaf é o chefe deles, para ministrar diante da arca do Senhor. Então, quando ela era transportada, só para você entender quais eram os contextos, né? Olha que coisa maravilhosa. Asaf presenciou a glória de Deus. E essa é a parte que me deixa mais emocionado, porque na inauguração do templo de Salomão ali, da casa do Senhor, você vai ver que aconteceu uma coisa muito legal. Quem estava tocando símbolos naquele dia? Asaf. Asaf, ele conheceu o rei Davi. Asaf, ele estava no período do tabernáculo ali em Jerusalém, onde Davi fala assim, quando Davi deseja a construção do templo, ele fala assim: eu estou morando num palácio, né, um palácio grande, forte, mas a Arca da Aliança está ali na tenda de cortinas. Eu desejo fazer uma casa ao Senhor. Deus não permite Davi fazer, mas garante que Salomão faria. E aí, claro que tem também um contexto profético que fala de coisa muito maior da casa do Senhor, que aponta para Cristo e a construção da casa do Senhor, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Mas, naquele contexto imediato, Deus fala que Salomão faria o templo. E Salomão, de fato, fez o templo. E Deus recebeu aquilo ali como o lugar onde o seu nome seria invocado entre os homens. Então, o lugar onde faria habitar o meu nome. Olha que legal. Só que aí, olha que interessante, ó. No dia da inauguração do templo, 2 Crônicas, capítulo 5, do verso 12 ao 14. Nesse dia, todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, olha, agora eles já encabeçam essa lista, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, que fala da justiça dos santos lá no Apocalipse, estavam em pé ao lado leste ou ao oriente do altar, com símbolos, harpas e liras. Então você já sabe quem estava com os símbolos, Asaf, né? E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, aquelas de prata, as Hatzotserá, né? E quando em uníssono, ou seja, num só som, estava como lembra quando em Atos fala que era uma, a alma e o coração dos discípulos, né? É aqui que acontece também. Ao mesmo tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira, olha aquela nuvem, lembra aquela nuvem que acompanhava o tabernáculo? Pois é, que demonstrava que a presença do Senhor estava entre eles. Então o templo de Salomão, na inauguração, para Deus mostrar que ele aceitou aquilo ali, aí ele fala assim, veio uma nuvem de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, então a nuvem está relacionada com a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Por fim, meu irmão, Asaf vê todo o seu propósito como um adorador, né, legítimo adorador, aquele apaixonado que fazia salmos inspirados pelo Espírito Santo. Ele vê todo o propósito da sua vida se cumprir diante dos seus olhos, porque
o Senhor aceitou a adoração. Se ele é um adorador, ele quer uma resposta de Deus, né? Ele quer visualizar e ele viu claramente Deus aceitando a sua adoração. Sobre os salmos que eu falei, quem escreveu os salmos? Então, vamos lá. Davi escreveu cerca de 76 salmos. Em segundo lugar, Asaf escreveu 12 salmos. Depois, os filhos de Corá, sim, Corá morreu, mas os filhos dele, eu já expliquei isso, né? Quando nós falamos sobre a questão de Corá. Ou se vai acontecer, se eu não me engano, eu já citei isso já no curso. Os filhos dele não morreram. Os filhos de Corá fizeram 11, um a menos do que Asaf. Então Asaf sozinho fez 12. Depois os Ezraitas, que são Etan e Emã, fizeram 2 salmos. Salomão, 2 salmos. Moisés fez o Salmo 90. Mas Moisés só fez um salmo. Moisés escreveu o Pentateuco inteiro. Ou seja, a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem fala isso? Jesus. Jesus deixa bem claro sobre Moisés ter escrito esses livros, tá? O legado de Asaf, o legado quer dizer, Asaf morreu, mas o que ele deixou, né? E aí que está a grande questão. Ele é um adorador, mas é um adorador que ele gerou uma geração de adoradores. Os seus filhos, eles foram dando continuidade. No tempo do rei Ezequias, né? Então você vai ver o que vai acontecer aqui. Segundo Crônicas 29, 30. 29, verso 30. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. Olha aí, os salmos que eram cantados no tempo do rei Ezequias, os hinos, as músicas de adoração ao Senhor, eram os salmos de Davi e os salmos de Asaf. Olha que honra que Asaf deixou para todo Israel, um legado maravilhoso de músicas inspiradas e que eram tocadas durante o culto ao Senhor. Então eles cantavam as palavras de Davi e de Asaf. E aí eles adoravam dessa forma. No tempo do rei Josias, você vai ter aqui, segundo Crônicas 35, verso 15, os cantores, filhos de Asaf, estavam, filhos de Asaf, lembra que eu falei de uma geração de adoradores? Então os filhos de Asaf, que eram cantores, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum. E aí você vê o que acontece. As ordens de Davi, elas foram seguidas em relação ao santuário pelos próximos reis, que eram descendentes de Davi, portanto submissos à instrução de Davi, que é o patriarca deles. Então, Davi coloca essa ordem, e aí Ezequias segue essa ordem, Josias, que eles buscam uma restauração nos seus períodos. No tempo de Esdras, isso depois do exílio da Babilônia, Israel vai para a Babilônia, volta da Babilônia, no tempo de Esdras, você vai ver que há várias referências em Esdras e Neemias aos filhos de Asaf. Anota aí, dá um pause que você consegue anotar. Esdras 2, 41, Esdras 3, verso 10, Neemias 7, 44, Neemias 11, verso 22 e Neemias 12, verso 35. Então, logo você vai ver Esdras agora, narra que as trombetas foram tocadas também, aquelas Hatzotserá que eu falei, né? Elas foram tocadas, as trombetas de prata, quando foi a lançar os alicerces do templo. Isso está em Esdras 3, verso 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, porque é eles que tocavam essas trombetas de prata, paramentados com as trombetas. E os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Olha que legal. Então, na inauguração, nos fundamentos daquele templo, dos alicerces do templo que foi reconstruído ali, eles tocaram também, os filhos de Asaf estavam presentes, olha, no tabernáculo, templo de Salomão, e agora nesse... Que coisa maravilhosa! No tempo de Neemias, você vai ver que na dedicação das muralhas de Jerusalém, as trombetas de prata foram tocadas também e juntamente estavam ali os levitas tocando os instrumentos musicais. Você vai ver isso em Neemias 12, versos 30 ao 36 e também Neemias 12, verso 41 e 42, tá? Repetindo, Neemias 12, versos 30 até o 36 e Neemias 12, verso 41 e 42. Eu vou ler agora 2 Crônicas 35, 15. Os cantores, filhos de Asaf, olha aí, estavam nos seus lugares segundo o mandado de Davi e de Asaf e de Emã de Jedutum. Né? Eu acho que eu já até li esse versículo.
Um detalhe importante, não confunda esse Asaf que nós acabamos de falar com outros dois Asaf que tem na Bíblia. Um deles é o pai de Joá, um cronista, tá? Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Onde fala sobre ele? Segundo Reis 18, verso 18 e verso 37, e Isaías 36, verso 3 e verso 22. O outro Asaf, esse que eu falei agora, é o pai de Joá, cronista. O outro Asaf que você não deve confundir é o Asaf, guardião das florestas do rei Atarxerxes. Tá? Ele foi procurado por Neemias, que tinha autorização para requerer a madeira para escoramento dos portões de Jerusalém e reconstruir os muros da santa cidade. Referência, Neemias, capítulo 2, verso 8. Maravilhosa história do Asaf, não é? E por fim, Asaf tinha tanta intimidade com Deus, e você começa a ler o Salmo 73. Eu gostaria que você lesse esse salmo maravilhoso. Ele fala, realmente bom, verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, porém, os meus pés quase se desviaram. Pensa um camarada desse que tem tanta intimidade com Deus, fala isso, os meus pés. Olha, de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Salmo 73, o Salmo de Asaf. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Porque eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E ele vai citar aquele tanto de coisa que os ímpios estão prosperando e que os ímpios estavam no tempo dele. Imagina, os levitas talvez estavam desamparados e aí os ímpios estavam prosperando e soberbos e parecia que nada acontecia com eles. Parecia que Deus não estava nem aí para eles. E ele fala, parece que eu estou à toa aqui, limpando as minhas mãos, me santificando. Só que ele fala uma coisa, no verso 17, ele questionou, e talvez nós fazemos isso também. Só que ele fala assim, até, no verso 17, anotei, Salmo 73, leia ele todo, é maravilhoso. Quando chega no verso 17, diz assim, que ele questionava até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Quando ele entra no santuário, pensa, eu não sei que dia foi esse que Asaf teve essa experiência, mas você imagina se foi naquele dia em que a glória de Deus se manifestou. Ele sabe que Deus é santo, 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 e Deus é justo. E lá naquele dia, no grande dia, ele vai dar pagamento para aqueles ímpios, maus e aquelas pessoas arrogantes e teimosas que insistem em fazer o mal, prejudicar o outro para se dar bem. Por isso, Asaf, ele fala, eu tinha inveja dos ímpios, eu quase me desviei os meus pés, até que eu entrei no santuário e vi o fim deles. Asaf, então, ele vê a glória de Deus, ele consegue compreender uma coisa importante, a eternidade é a coisa mais preciosa que nós temos, porque tudo isso aqui é temporal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, peço a você uma coisa, deixa o seu gostei para que a plataforma saiba que esse conteúdo é útil, que você gostou e volte a recomendar para você. Confira se você está inscrito e se você está com o sininho ativado, porque o sino mostra para o YouTube que você quer receber mais e mais conteúdo como esse daqui do canal. Compartilhe com outros irmãos para que eles possam também conhecer o nosso trabalho aqui e peço que você ore por nós, tá ok? Mas não esquece de compartilhar e deixe o seu comentário sobre o que você achou mais interessante sobre Asaf. Outro detalhe, tudo isso que eu falei está no nosso artigo, no nosso site. Está tudo anotado, todos os versículos. Entra lá em Curso Bíblico Online, aí lá no menu vai ter assim, Estudos Bíblicos. Clica lá, vai abrir um monte de coisa e você vai assim, ó, Curiosidades Bíblicas. E aí vai ter esse artigo do Asaf. cursobiblicoonline.com.br, Estudos Bíblicos, Curiosidades Bíblicas. Tudo bem? Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.